falar agora do verão, gente. Com a chegada do verão, cresce procura por cirurgias plásticas. Estamos recebendo ao vivo o médico cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também da Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar. Ele está aqui ao vivo, o doutor Ricardo Araújo. Bom dia, Feliz Natal. Obrigada pela presença aqui no Sergipe no Ar, na TV Atalaia Record TV, Organizações Walter Franco. Bom dia, Tamires. Feliz Natal a todos os sergipanos. E é sempre uma grande oportunidade de falar um pouco de cirurgia plástica mais uma vez aqui no seu programa. A gente que agradece a presença. Época do ano, final do ano, vem aí a chegada do verão. Nós vivemos em um clima totalmente quente, totalmente tropical e aumenta-se a procura nessa época do ano por procedimentos. Quais são os procedimentos mais procurados nessa época? Na verdade, nessa época, todos os procedimentos são mais procurados. Não apenas pelo verão, mas sim pela disponibilidade das pessoas de fazer a cirurgia. Então, a maioria recebeu o 13º, está de férias, então os filhos estão de férias, então se aproveita essa época para se realizar cirurgias. Então você tem um aumento de até 70% no volume de cirurgias plásticas. Cirurgias como lipoaspiração, prótese silicone, até procedimentos menos invasivos como toxina botulínica, como preenchedores na face para rejuvenescimento facial, a famosa harmonização facial. Então esses procedimentos, em formas gerais, eles são muito procurados nessa época. Também o transplante capilar, então todos os procedimentos têm um aumento muito grande nessa época do ano, por conta das férias, por conta do carnaval, que todo mundo quer se preparar para o carnaval. Antigamente, esses procedimentos plásticos, cirurgias plásticas, como mama, lipo, eram procedimentos mais elitizados, as pessoas tinham mais dificuldade de fazer. Hoje, a gente já percebe que está cada vez mais difícil encontrar uma mulher que não tem um procedimento cirúrgico, que não tenha passado por um procedimento estético. Hoje em dia, a cirurgia plástica ela barateou mais, os recursos são mais, atingem a grande população. Então, são pessoas que realizam um sonho, deixam de viajar, deixam de trocar um carro, mas querem se sentir bem, olhar no espelho e se sentir bem. Hoje se vive mais, então quer se viver com uma maior qualidade, com olhar no espelho e se sentir melhor. Então, realmente, a cirurgia plástica hoje está entre os 3 maiores sonhos de consumo da população brasileira. Então, a pessoa pensa, vou viajar, vou trocar o carro, vou fazer uma cirurgia plástica. Então, as pacientes brincam, mandam direct pedindo, doutor, quero um presente de Natal, quero uma cirurgia plástica. Olha que bacana. E como é que elas chegam, por exemplo, o público feminino procura bastante, né? Principalmente a cirurgia de mama e a lipo. Como é que elas chegam com a expectativa? Muitas já chegam com animação lá em cima, né? Tamires, eu recebo pacientes de todos os tipos. Tem pacientes que chegam sem saber da cirurgia, querendo todas as explicações gerais, como já chegam pacientes com os exames prontos e perguntando, doutor, qual é a data mais próxima que você tem? Você pode me operar amanhã? Eu já estou pronta. Então, chega pacientes de todo tipo mesmo no consultório, pacientes ansiosos, já querendo operar para ontem, porque tiraram férias hoje e querem operar amanhã. Então, chegam pacientes de todo tipo. Já para aproveitar o período de férias e também a recuperação. Falando nisso, como é que é a recuperação? Hoje também está mais simples. Fala um pouquinho também sobre sedação, como é que é esse pós-cirúrgico. Então, a depender da cirurgia, a cirurgia ela pode ser feita com sedação em local, como no caso de uma prótese silicone, como um transplante capilar. Pode ser feita apenas com local, como procedimentos com botox, como preenchedores, mas cirurgias de maior porte a gente prefere se utilizar de anestesia geral, um suporte em hospital. Então, e o pós-operatório, em relação ao pós-operatório, o pós-operatório tem sido muito mais simples, né? A paciente com uma prótese de mama, ela recebe alta no mesmo dia, vai para casa, ter os cuidados em relação aos braços. Eu sempre digo às minhas pacientes, tem que ficar com o braço colado ao corpo durante 21 dias. Mas volta a dirigir com 21 dias, porque já vai poder liberar o braço. Atividade física, com 30 dias eu libero para malhar perna e malhar braço com 60 dias. Claro que quem quiser aproveitar o verão, o sol do verão, não pode estar fazendo a cirurgia plástica agora, do tipo uma prótese, uma lipo. Vai ter que aguardar um pouquinho, tem que aguardar né? um pouco para não marcar a cicatriz, porque o sol, ele marca a cicatriz. O que a gente diz é para 2, 3 meses depois poder aproveitar seu sol, que nessa época é para aproveitar o carnaval.
Uhum. Sobre o público masculino, eles estão mais exigentes também? Qual tem sido a procura? Qual o procedimento que eles mais procuram, no caso, os homens? Os homens procuram mais o transplante capilar, sem dúvida. É o carro-chefe da clínica, então o transplante capilar, ele cresceu demais, mas outros procedimentos também vêm acompanhando. Tipo, o paciente quer fazer rinoplastia, o paciente quer fazer abdominoplastia, lipoescultura, procedimentos ancilares para o rosto, como botox, como fio cirúrgico para sustentação, para evitar a cirurgia, e procedimentos como os preenchedores, né? Que os preenchedores são hoje o carro-chefe em quem não quer operar o rosto. Uhum. Sobre essa técnica do fio que é colocado na face, como é que funciona? Funciona assim, a gente utiliza anestesia local, são colocados fios nessa região periósteo, a gente fixa o fio em região do osso e passa ele por aqui e volta, fazendo com que ele arme uns dentes na pele e que faça a tração, e ele vai tracionando o rosto. Ele é ideal para pacientes com rosto mais fino, menos pesado, porque ele consegue um efeito parecido com o da cirurgia. Menos duradouro, ele tem uma duração em torno de 2 anos, até 3 anos, e ele estimula colágeno. Então, mesmo passado o tempo do fio, a pele do paciente, quando ele retorna, vai estar com uma qualidade melhor, porque vai estar estimulado o colágeno e o paciente vai ter um resultado melhor a longo prazo. E a recuperação desse procedimento? Rápido? A recuperação do fio é muito rápida. Em torno de 7 dias, o paciente já pode voltar às suas atividades normais. Uhum. Existem procedimentos novos que estão sendo estudados pela medicina? A cada dia chegam novidades, entendeu? A cirurgia plástica ela não para de evoluir, é a cirurgia que mais cresce, que número 1 no Brasil. O Brasil é o país que mais faz, o segundo país que mais faz cirurgia plástica no mundo, só perto dos Estados Unidos. Uhum. Mesmo tendo a gente um poder aquisitivo muito melhor que nos Estados Unidos, né? Mas mesmo assim a cirurgia plástica aqui, ela acentua, ela cresce muito. No então, Brasil valoriza-se muito, né? A questão da beleza, da imagem. Nós vamos para fora da aula, vamos explicar a qualidade técnica do cirurgião plástico brasileiro é muito superior de muitos países. Então, muita gente vem estudar aqui, vem fazer curso aqui, vem aprender com os brasileiros. Diferentemente de outras áreas que a gente tem que sair para aprender. Então, em termos de técnica, a cirurgia plástica é muito na frente da maior parte dos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, o cirurgião brasileiro, ele tecnicamente, ele tem uma formação muito melhor. Agora, os Estados Unidos, eles têm uma tecnologia maior em termos de curativo, em termos de materiais que são desenvolvidos, isso sim. Mas hoje, com a globalização, tudo chega muito mais rápido ao país. Uhum. Isso é bom, é positivo para o nosso país, né? Ter médicos bem capacitados. Você falou da parte de tecnologia, o que é que tem chegado. Nós temos recebido os próteses cada vez mais. Antigamente se dizia que a prótese silicone teria que ser tirada a cada 10 anos. Hoje em dia caiu-se por terra. Então as próteses são vitalícias, as marcas da prótese dão garantia contra a contratura, contra a ruptura eterna, entendeu? Então não tem mais aquela história de trocar a cada 10 anos. Uhum. Então existe uma grande evolução em todas as áreas da cirurgia plástica. No início da nossa conversa, você mencionou que cada vez mais os procedimentos eles estão mais baratos, estão mais acessíveis. Por exemplo, sobre os procedimentos mais procurados como mama, lipo e a questão da reposição capilar. Qual a média de valores? É possível? É uma dúvida de um telespectador aqui. Em relação a valores, o Conselho Federal ele nos proíbe de passar valores. Até porque o valor vai depender de cada paciente. Vai ter paciente que vai ter um valor diferenciado. Por exemplo, tem uma paciente, doutor, eu quero botar prótese. Aí eu vim com preço de prótese, porque uma amiga fez. Mas quando a gente vai examinar a paciente já teve um filho, ela tem uma mama com flacidez e ela não vai precisar apenas de uma prótese, ela vai precisar de uma mastopexia, que é um levantamento da mama, associado à colocação da prótese. Então é um valor totalmente diferente. Então é preciso que passe por uma avaliação para se dizer qual é o valor exato do paciente. Para poder fazer essa análise, né? Exato. E a absorção aqui em Sergipe, por exemplo, aumentou-se mais nos últimos anos, nos últimos 3 anos, 5 anos?
que ficou mais intensa essa procura? Os pacientes brincam comigo, doutor, o país não está em crise, como é que seu consultório está tão cheio? Aí eu disse, não, é porque a procura de plástico é muito grande. Por exemplo, se a gente comparar a Alagoas, Sergipe está muito mais na frente em relação à cirurgia plástica em termos de quantidade. Realmente a procura pelo sergipano é muito grande. O Brasil é um país que incentiva muito a cirurgia plástica. O Brasil é um país tropical, onde o corpo fica muito aparente, então as pessoas querem se sentir melhor. Então, a procura por cirurgia plástica basicamente é por isso, porque as mulheres querem expor o sol, querem ir para a praia, ficar com biquíni e se sentir bem, não se sentir constrangida. Entendeu? Você me comentou no camarim que hoje, daqui a pouco, mais ninguém tem um peito normal, vai ter só o peito com prótese de silicone. Realmente, é a cirurgia que é a mais feita de todas, é a prótese de silicone. É verdade, está bem difícil hoje em dia encontrar uma mulher sem silicone, né? Exato. Natural. Eu particularmente acho muito bonita a prótese de silicone, porque ela consegue manter um volume, uma projeção, mesmo a paciente deitada, mesmo a paciente em pé, de qualquer forma, qualquer roupa fica mais bonita com a prótese de silicone. E por isso, as brasileiras, elas se planejam bastante, vão juntando lá as moedinhas no cofrinho, esticam daqui, esticam dali e conseguem fazer. Com certeza. Hoje, cada dia está mais acessível, então a procura é cada vez maior. E aqui fica o convite, os pacientes aproveitem essa época de férias, é importante porque precisa do resguardo, então é necessário sim um resguardo, então se aproveita a época de dezembro, de janeiro, de junho, julho, a procura é muito grande. É muito importante também um alerta sobre a pesquisa do profissional que se vai fazer, né? Sem dúvida. A gente teve aí escândalos no país, como o caso do Dr. Bumbum, que chocou a população. Então, é muito importante essa pesquisa. Como que os homens e as mulheres que procuram por cirurgia plástica nessa época do ano, final de ano e também para o verão, devem pesquisar sobre o profissional que vai fazer. Então, você tocou num ponto extremamente importante. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela tem uma campanha que diz que cirurgia plástica é com o cirurgião plástico, certo? É quem teve formação, quem passou 5 anos se estruturando, estudando, fazendo procedimentos para só depois ser colocado ao mercado. Então, não é simplesmente ser médico e vou fazer cirurgia plástica. O conselho até permite qualquer médico realizar qualquer tipo de cirurgia, desde que ele arque com as consequências disso. Mas você que quer realizar uma cirurgia plástica, entre no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pesquise o nome do médico, veja se ele está cadastrado como da sociedade, ou então no próprio CREMESE daqui de Sergipe. É só você entrar no CREMESE e ver se esse médico está cadastrado como cirurgião plástico. A gente, quando faz o credenciamento no Conselho Regional de Medicina, a gente recebe um RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, que nós somos especialistas a fazer cirurgia plástica. Então, a gente agradece a sua participação aqui no Sergipe no Ar. Muito obrigada. E fica, então, o alerta para a população e que venha um verão com muita saúde e muita beleza que todos os brasileiros e brasileiras têm. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Tamires, mais uma vez, e um Feliz Natal a todos os sergipanos. Feliz Natal para você também. Obrigada pela participação.